Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 127. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 10 horas e 24 minutos da sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. E deprimido, viciado em brigadeiro de colher toda madrugada para tentar encontrar afago nesse mundo tão imprevisível, tão incerto e pantanoso. Graças a Deus temos os nossos amigos e amigas aqui no Petit Jornal para nos acompanhar nessa dinâmica internacional de muita imprevisibilidade. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos falo. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir o ambiente de negócios, a dinâmica de investimentos internacional. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para o nosso Petit Invest 127, o nosso espaço tradicionalíssimo da sexta-feira para a gente encerrar a nossa semana. Daniel, deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que está com a gente mais esse dia, mais sexta-feira. Você que está ouvindo a gente na sexta, no sábado, na segunda. É um prazer ter você aqui. E, Daniel, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre crise imobiliária na China. E aí, eu sei que vai ter gente que vai ouvir a gente, né? Vai falar assim, mas crise imobiliária na China? O que eu tenho a ver com isso? E o fato é que uma crise imobiliária na China tem muito a ver com a sua vida cotidiana. Uma crise imobiliária na China pode ter impactos severos na economia chinesa. Se impacta a economia chinesa, impacta o Brasil, impacta o mundo todo. E, aliás, você não precisa estar atento cotidianamente no que está acontecendo na China para poder fazer boas escolhas econômicas. Você pode contar com alguém que preste atenção nisso como algo diário, né? Cotidiano, o tempo todo, que é a Rio Claro Investimentos. Para você fazer boas escolhas, uma gestão completa da sua carteira de investimentos, algo que garanta que no futuro você consiga ter tranquilidade para se aposentar. Fala com a Rio Claro Investimentos porque ela está atenta a todas as oportunidades, problemas, riscos, pensando exclusivamente no seu ganho, exclusivamente nos benefícios para você e para sua família. Daniel, o tema de hoje ele veio a partir do fato de que o fundador de uma gigantesca imobiliária chinesa, que é a Evergrande, que é o Rui Ka-Yan, ele foi condenado à prisão perpétua pela justiça chinesa. A história dele, Daniel, não é exatamente uma grande surpresa. A gente já viu isso acontecer muitas e muitas vezes. Ele foi um cara que nasceu numa família pobre, mas ele começou a encontrar ali um caminho para o seu empreendimento e basicamente o que ele fazia ele se endividava muito, fazia a construção de prédios, de grandes empreendimentos, vendia tudo, se endividava mais. Isso funciona enquanto funciona. Tem uma hora que o mercado imobiliário começa a encontrar problemas, ele não consegue vender aquilo que ele produz e, portanto, não consegue pagar suas dívidas. Me conta, Daniel, como é que você vê esse cenário? Dá para a gente tirar alguma conclusão com relação à China de uma forma geral? O que você traz para a gente, Daniel? Tanguy, o setor imobiliário é, sem dúvida, um dos elementos de maior preocupação na economia chinesa. O setor imobiliário chinês vem perdendo fôlego há bastante tempo. As empresas do setor estão excessivamente endividadas e há uma preocupação de que a China repita, em algum grau, o que aconteceu com o Japão no início da década de 90, onde uma gravíssima crise no setor imobiliário acabou trazendo impactos gigantescos sobre a dinâmica econômica do país e sobre o crescimento econômico do país. A Evergrande, como você citou há pouco, ela era, na realidade, uma incorporadora. A incorporadora é a empresa responsável por planejar, financiar e viabilizar o empreendimento imobiliário do início ao fim. Ela compra o terreno, ela faz o projeto, ela obtém as licenças, ela contrata uma construtora e ela vende as unidades. É óbvio que uma operação como essa demanda levantar muito dinheiro. Você levanta muito dinheiro, você pega muito dinheiro emprestado e você está apostando que você vai vender no final
os imóveis com lucro. Se os imóveis não forem vendidos, você está enforcado. Você está realmente numa situação muito difícil, que foi exatamente o que aconteceu com a Evergrande. E a Evergrande, ela acabou também cometendo, segundo as autoridades chinesas, crimes relacionados à fraude, ou seja, você adultera os valores da empresa para continuar levantando recursos, pegando dinheiro emprestado e, consequentemente, mantendo a máquina girando. Nessa última quinta-feira, no dia de ontem, 20 de agosto, o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen condenou o fundador da empresa, o Hui Kan-yan, também conhecido como Xu Jiayin, fundador da Evergrande, à prisão perpétua. A sentença de primeira instância veio 4 meses depois do Hui se declarar culpado em abril de 2026 de 8 acusações. Você tem aqui, entre os crimes, fraude na captação de recursos, captação ilegal de depósitos públicos, emissão fraudulenta de valores imobiliários, ou seja, de títulos, suborno e peculato. Fica muito claro aqui, diante desse processo, que esse camarada fez de tudo para manter a máquina girando. Emitiu papéis de dívida, fraudou balanços, fraudou dados da empresa, subornou gente, porque sim, há corrupção na China. Acabou também tendo ali peculato, acabou embolsando dinheiro público e socorros que foram oferecidos pelo governo chinês. Você também teve ali, além dessa prisão perpétua, ele tendo o arresto, né, de todos os seus bens. E é importante destacar que esse empresário já foi considerado o homem mais rico da China no ano de 2017, com um patrimônio que na época era estimado em 45 bilhões de dólares. E ele era muito amigo da cúpula do Partido Comunista Chinês. Ele não é alguém estranho ao sistema ou ao Partido Comunista da China. E isso acaba saltando aos olhos, isso acaba chamando a atenção. Na prática, fica a impressão por parte dos analistas ao redor do mundo, e a gente sabe que a justiça chinesa não é exatamente independente, como acontece em outros países, que alguns recados estão sendo passados através dessa condenação. Um primeiro recado é que a China quer recuperar a credibilidade do setor imobiliário. Olha, a gente não vai tolerar fraude, a gente não vai tolerar gente que falsifica balanço, a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento picareta que alguns empresários têm por aqui. Voltem a investir no setor imobiliário chinês, porque nós estamos fazendo uma faxina e estamos resolvendo os problemas do setor. Outro recado que você passa é a ideia de que empresários amigos do governo não terão tratamento especial. Cometeu erro, cometeu crime, vai ser preso, amigo. Não importa se você é amigo do Partido Comunista Chinês, a gente vai botar você na cadeia. Outra mensagem que você quer passar também é a ideia de que, olha, o setor imobiliário chinês está sólido, hein? O setor imobiliário chinês, vocês ficam aí dizendo, esses podcasts ao redor do mundo, esses petit jornal aí, ficam dizendo que há problemas no mercado imobiliário chinês, que o mercado imobiliário chinês é opaco, não presta informações. Não, aqui não. Nós somos realmente muito ciosos da qualidade do sistema e da robustez do sistema. Nesse contexto, Tanguy, me parece importante, então, observar que há objetivos aqui nessa condenação e há imagens a serem passadas e projetadas. Se isso é real ou não, ou se isso é parcialmente real, é uma outra discussão. Mas fica muito evidente para mim que o governo da China considera o problema do mercado imobiliário uma prioridade, quando ele dá tanta publicidade a essa condenação. É como quem diz assim, olha, nós não esquecemos dessa crise, nós vimos o que aconteceu, nós vimos que foi grave, o mundo todo viu e a gente está resolvendo. A gente sabe resolver problemas quando eles aparecem. Se isso vai ser suficiente ou não para uma recuperação do setor imobiliário chinês, essa é uma outra discussão. Me parece que a gente precisaria de elementos adicionais para garantir que o setor imobiliário chinês está efetivamente em recuperação. Só um último aspecto, Tanguy, antes de passar a palavra para você. Existe um componente cultural na China, ou existiu durante muito tempo, que você vai enriquecendo e você acumula comprando imóveis, dentro da China e fora da China. Os chineses, inclusive, inflacionaram mercados imobiliários em muitas partes do mundo em função dessa prática. E é muito comum os chineses comprarem imóveis e deixarem fechados, como forma ali de acúmulo de patrimônio. Enquanto a China cresceu de maneira muito acelerada, quer dizer, o mercado imobiliário chinês foi bombando.
A partir do momento em que o mercado imobiliário vai dando ou melhor, a economia chinesa vai dando uma desacelerada, as vendas no mercado imobiliário vão desaquecendo e as incorporadoras morrem enforcadas. Se você ainda tiver um cara que falsifica e tenta manter a roda girando por mais algum tempo, o problema pode virar uma bola de neve e pode sair do controle. E uma coisa que é importante dizer também sobre essa condenação, Daniel, é o fato de que ela foi muito popular, né? Muita gente perdeu muito dinheiro. Então, ao longo de anos e mais anos, um investimento muito seguro na China era você colocar dinheiro numa grande incorporadora como essa. Então, muitos acionistas, né? Quando eu falo acionista, eu não estou falando sobre um grande investidor. Eu estou falando do cara que tem uma grana ali, ele vai investir, né? Em ações, em bolsa e tal. E muita gente comum, gente da classe média, gente da classe média alta, classe média baixa e tudo, colocou dinheiro na Evergrande porque, de fato, você tinha prognósticos de um crescimento muito grande, de fato, né? Você conseguiu ter retornos muito elevados durante muito tempo. Só que durante os últimos anos, a gente começa a perceber que esse retorno ele era inflacionado, porque, como você disse, a gente tinha fraude, né? Então, o camarada ele dizia que o patrimônio era do patrimônio da Evergrande, o valor da Evergrande era muito maior. Isso fazia com que muito mais gente colocasse dinheiro. Você consegue, portanto, arrecadar mais. E tem uma hora que esses investidores param de receber o retorno. Então, um comentário que se ouvia muito, né, que se lia muito nas redes sociais chinesas, né, lembrando que não são as mesmas às quais a gente tem acesso aqui no Brasil, eram: beleza, esse cara foi condenado, mas e meu dinheiro? Eu vou receber de volta? Como é que vai ser? Essa grana ela vai ser restaurada? Então, há uma certa ideia também, Daniel, que é a condenação desse cara também é fazer justiça a muita gente na China que se sentiu enganada e lesada por práticas ilegais, né? Por práticas, inclusive, corruptas que foram promovidas por esse empresário, Daniel. Por isso, Tanguy, você tomar o patrimônio dele, você expropriar o patrimônio dele judicialmente, acaba passando essa mensagem. Olha, a gente está fazendo de tudo para oferecer o ressarcimento ao maior número de pessoas possível. Muito provavelmente não será suficiente, né? Quando a gente olha para esses números, o escândalo supera várias vezes o patrimônio do camarada. Mas é o que dá para ser feito nesse momento. O próprio governo da China, em diferentes situações, também tem oferecido ali uma boia de segurança ao setor, aos investidores, mas me parece que essa história está longe de acabar. O mercado imobiliário chinês, que foi uma alavanca importantíssima do crescimento durante vários anos, realmente dá enormes sinais de fragilidade. Aliás, no próprio podcast a gente já apresentou dados em relação à venda de imóveis na China. O desempenho é sempre muito ruim de venda de imóveis na China, ao contrário do setor industrial, ao contrário das exportações, ao contrário de outros segmentos que vão bem na economia chinesa. O setor imobiliário realmente não se recupera e não consegue apresentar ali um dinamismo que já apresentou num passado recente. E uma última reflexão que eu queria trazer aqui, Daniel, é que a China, isso a gente observa, assim, olhando notícias cotidianamente, a gente vê com muita frequência. A China não gosta de fazer lavagem de roupa suja em público. A China, ela tem uma certa ideia que é de que as suas vulnerabilidades, seus problemas e tal, são coisas internas, que não é, o ideal é ninguém ficar sabendo. Aliás, isso é um traço histórico que a China tem. A China, ela costuma ter uma certa ideia de que, olha, da porta para dentro, a gente resolve, a gente lida, a gente vê. O caso imobiliário chinês, ele é um caso que ganhou uma proeminência internacional. Todo mundo sabe sobre essa vulnerabilidade que a China tem. Então me parece, né, eu queria te ouvir sobre isso, me parece que a China também está dando uma resposta não apenas interna, mas internacional também, né? Que é, gente, olha só, tá todo mundo sabendo, a gente está lidando com isso, tá? A gente está lidando, o problema não é estrutural, o problema é desse camarada aqui, dessa empresa aqui, que passou de todos os limites, isso não é tolerado, nada para ver aqui circulando, mas é também uma China que prefere não fazer esse debate em praça pública para que você tenha uma certa contenção dessa imagem de que a China pode estar tendo um problema um pouco maior. Com certeza, Tanguy. Quando a gente observa o comportamento das autoridades chinesas, a ideia dessa condenação é realmente abafar um pouco a ideia de que há uma crise imobiliária na China. Sinceramente, acho que é pouco. Quem olha com um pouco mais de atenção para o mercado imobiliário chinês sabe que essa condenação não é suficiente e sabe que ele não é o único empresário chinês que adotou esse tipo de comportamento. Ele era o maior, era o mais conhecido,
era o mais notável e acabou sendo também um pouco escolhido para Cristo. Ó, aqui, ó, prisão perpétua nele, hein? Porque aqui na China é prisão perpétua, hein? A gente não deixa esse tipo de bagunça se repetir, não. Esse é o esforço que as autoridades chinesas estão fazendo nesse momento para projetar essa imagem de intolerância com qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de mal feito, e para dizer, sim, o setor imobiliário chinês é saudável, voltem a investir aqui, está tudo bem, circulando, porque a China sabe resolver os seus problemas internos internamente. Daniel Souza, eu ando pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras, e eu sou constantemente questionado. Sabe que as pessoas param a gente na rua para perguntar, né, Daniel? Por que não tem geleia da Shakira na sexta-feira, né, no Petit Invest? E não teremos geleia da Shakira na sexta-feira. A gente vai ter algo muito melhor, que são oportunidades de mercado. Daniel Souza é um apaixonado por grandes oportunidades de mercado que aparecem aí. Vai ficar aqui, portanto, no final do episódio, a dica de uma compra que você pode fazer essa semana. Daniel Souza, qual é a oportunidade de mercado que você traz para a gente? O Tanguy Bagdadi recebeu o print. O Tanguy Bagdadi recebeu a prova de que a oferta está disponível. Uma oferta maravilhosa, segunda mão, de uma artista que mostrou aí toda a sua criatividade. Ela pegou uma calça jeans de verdade, e transformou numa blusa. E o primeiro preço de venda era $2.516. Dólares americanos. Dólares americanos. Não sei se vendeu, mas ela agora baixou o preço e está custando a pichincha de $879. Então você que está à procura de um presente especial, você que está à procura de algo diferente, fica aqui a dica do Petit Invest. Que tal uma calça jeans que foi transformada em blusa, que não está mais custando $2.500, está custando apenas $879? Você pode presentear a si próprio, ou então aquela pessoa amada, a sua cara metade. Tenho certeza que vai fazer sucesso. Eu queria... Posso tentar descrever a calça? Por favor, calça, não, perdão. A blusa. É porque, assim, a parte que pegaria na cintura, ela fica de fato na cintura, só que a calça está de cabeça para baixo. É verdade. Então, a parte que fica na gola é o que estaria ali entre as pernas. É né? isso. E aí faz a gola. E aí parece que você tá com uma calça pendurada. Na hora que o Daniel mandou a mensagem... Parece que você tá com a calça pendurada. Se a imagem estava de cabeça para baixo, porque a calça está de cabeça para baixo. E aí as pernas da calça passam por cima dos seus ombros e em direção às suas costas. O fato de estar com 65% de desconto, Daniel, eu tenho certeza que não tem nada a ver com o fato de não ter vendido. Foi uma tentativa ali da marca, né, da empresa, Daniel, de popularizar o produto e tal. E agora, né, caindo então de quanto é que estava? $2.516 por $879. Eu tenho certeza que isso aqui vai interessar muitos dos nossos ouvintes. Tem uma observação importante, o Tanguy deve estar vendo na imagem, isso não inclui frete e eventuais taxinhas que o teu país cobra. Tem país que cobra taxa aí, você sabe, né? Taxa de blusinha. Isso aqui é blusinha, né? Então, taxa de blusinha, frete e tal, eventualmente isso pode ser aplicado na hora de você fazer essa compra, mas vale a pena. Perfeito. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Segunda-feira a gente está de volta com mais um bate-papo. Aliás, 2 bate-papos na segunda-feira. Nos vemos, Daniel Souza. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.